Oi, moçada, eu sou a professora Cláudia, dou aulas de matemática aqui na Oficina do Estudante e a minha dica de hoje é para resolução. Na verdade não é uma resolução, né? É para você conseguir responder um exercício que pergunta quantas são as soluções de uma equação e não quais são as soluções. Isso acontece muito nas provas de primeira fase. E aí eu tenho aqui para você esta equação, que é uma expressão que apareceu na prova da FUVEST primeira fase e que ela vai servir para a gente estudar um pouco esse assunto. Bom, qual é a história? Eu tenho aqui 2 elevado a x igual a menos 3x mais 2. Desse lado aqui eu tenho uma expressão em que o x está no expoente e desse outro lado o meu x está aqui na base. Bom, o exercício perguntou quantas são as soluções. Então o que a gente vai pensar? Olha, uma técnica algébrica para resolver isso aqui eu tenho efetivamente. Mas por outro lado, eu posso encarar isso aqui como uma expressão, como uma função exponencial y igual a 2 elevado a x. Da mesma maneira que eu posso pensar nessa expressão aqui como y igual a menos 3x mais 2. Ou seja, eu tenho aqui a função exponencial 2 elevado a x e tenho aqui a função do primeiro grau menos 3x mais 2. O que eu estou procurando? Valores de x que tornam esses dois resultados iguais. Se eu não vou chutar valores para tentar saber quais são os y iguais, eu posso imaginar que no plano cartesiano, se eu determinar os pontos de intersecções entre os gráficos dessa função e dessa aqui, esses pontos, a abscissa da intersecção, realmente será valor de x que satisfaz essa igualdade, que transforma a imagem desse cara aqui num número igual a esse. Ah, então tá certo. Então eu venho aqui, então a minha preocupação é desenhar a função y igual a 2 elevado a x. Função exponencial, crescente. Quando o x vale 0, isso aqui vale 1, intersecção com o eixo y, e esse aqui eu desenho y igual a 2 elevado a x. Por outro lado, eu venho aqui e vou fazer o gráfico dessa função do primeiro grau. Vou determinar os pontos de intersecção com os eixos cartesianos. Quando o x vale 0, o y vale 2. Então, meu desenho passa por aqui, ó. Cruzo o eixo y no ponto 2. Quando o y é 0, o x vale 2/3. 2/3. Dá para notar que isso aqui é uma função decrescente. O coeficiente angular é negativo. Logo, quando você vem fazer o desenho, você tem aqui uma reta decrescente, cuja raiz é 2/3 e cujo coeficiente linear é 2. Veja, os gráficos da exponencial e da função do primeiro grau se interceptam num único ponto, nesse cara aqui. Ou seja, para esse valor de x aqui, os y das duas funções são iguais. Logo, este x1 aqui seria a raiz desta equação. É o valor de x que, substituído nesses dois lugares, fazem com que essa igualdade seja verdadeira. Portanto, ele perguntou quantas são as soluções. Você diz que eu tenho uma única solução e ainda mais. Eu ainda digo que essa solução, esse número real que satisfaz a igualdade, está entre 0 e 2/3. Então, toda vez que você tiver uma igualdade desta forma, que mistura dois tópicos diferentes dentro da matemática, e o exercício pergunta quantas são as raízes ou quantas são as soluções, você pode ir para a interpretação gráfica do que está acontecendo. E aí você determina os pontos de intersecção entre os gráficos dessas funções. Ok? Então, bons estudos para vocês. Essa é a minha dica de hoje. Até a próxima.